Oi, vou contar uma história que até hoje os mais velhos contam cochichando no pé do ouvido quando a noite cai pesada sobre a caatinga. É a história do coronel que botou medo no próprio diabo. Do homem que fez Lampião, o rei dos cangaceiros, o cabra mais valente que já pisou nesse chão de espinho e sol rachado, correr que nem preá acuado por matilha de cachorro danado. E olha que não foi uma vez não, velho. Foram duas. Duas vezes que Virgulino Ferreira da Silva, aquele que botava terror até em delegado valente e em tenente fardado, teve que virar as costas e rachar o pé na poeira com o rabo entre as pernas. Mas espere aí que essa história tem reviravolta, tem sangue, tem pólvora, tem vingança do tipo que marca a alma e não sai nem com reza forte de benzedeira véia. Lá para o ano de 1927, quando o sol daquele verão parecia ter jurado de morte todo vivente do sertão, esquentando que até os urubus voavam mais alto para não torrar as asas, lá nas bandas da Paraíba, entre os espinhos do Xique-Xique e os ventos quentes que traziam notícia de longe, vivia um homem que até os jagunços mais perversos, aqueles cabras que matavam por menos de nada, preferiam nem olhar de frente. Coronel Aristides Bastos era o nome dele, dono de terra que não cabia nos mapas, senhor de fazenda que se perdia no horizonte, homem de fama que atravessava 3 estados e voltava aumentada. Diziam por aí, nos alpendres das vendas, nas feiras de gado, nas missas de domingo, que esse coronel tinha mais jagunço armado que estrela no céu de junho. E cada um desses cabra com o dedo leve no gatilho, ódio velho no peito e disposição para matar que dava gosto de ver, se é que matar dá gosto para ver que não seja o cão. Aristides era um brutamontes de homem, bigode farto que cobria o lábio inteiro, olhar duro que nem casca de angico velho, voz que mais parecia trovão rebentando no meio da seca, daquelas que faz a terra tremer e o coração apertar. Contavam os mais antigos que ele já tinha mandado para o beleléu mais cabra valente que a febre de varíola levou naquele ano ruim de 1918 e que não tinha medo de homem, nem de Deus, nem de diabo de rabo comprido. E foi justamente esse coronel, esse cabra com fama de imbatível, de invencível, de intocável, que um dia resolveu fazer o impossível, coisa que ninguém tentava nem de longe, nem em pensamento, nem em pesadelo, encarar Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço, o homem que fazia governador tremer, que botava volante para correr, que desmoralizava a tropa armada até os dentes. Mas antes desse encontro que ia botar fogo no sertão inteiro, a caatinga ainda ia ver muito sangue secar no chão batido, muito corpo estirado na poeira, muito grito de dor ecoando entre as serras. Era aquele verão danado de 1927, e numa dessas manhãs de brasa viva, daquelas que faz o couro da gente crepitar feito torresmo na frigideira, Lampião e seu bando rasgavam a caatinga em direção ao sertão da Paraíba. Vinham lá das bandas do Ceará, cansados de tanto andar, mas com os bornais cheios de bala, os rifles limpos, os punhais afiados e disposição para a guerra que não acabava nunca. Na garupa dos cavalos magros traziam notícia quente, daquelas que faz o sangue ferver e a raiva subir pela goela. O tal coronel Aristides tinha aprisionado e enforcado 2 cabras coiteiros que ajudaram o Lampião numa escondida. Tinha mandado pendurar os corpos na porteira da fazenda para todo mundo ver, para servir de aviso, de recado, de ameaça. Esse coronel vai pagar caro, vai pagar com juros e correção. Desse Lampião com aquela voz arrastada de raiva contida, enquanto amolava o punhal na pedra, fazendo a lâmina cantar aquele canto fino de morte que todo cangaceiro conhece. Diz que o homem mora num casarão branco no alto da serra, cercado de jagunço até os dentes, armado que nem quartel de polícia, avisou Zé Baiano, coçando a barba seca e embaraçada de pó de estrada. Pois é lá que nós vamos bater, é lá que a conta vai ser cobrada com sangue e pólvora, respondeu Lampião. E os cabras todos sabiam que quando o capitão falava naquele tom, era pra valer, era pra matar ou morrer tentando. A marcha foi dura que nem castigo de Deus.
O calor queimava a pele que nem ferro de marcar boi, o pó entrava pelo zóio e pela boca, grudava nos dentes, arranhava a garganta. Os pés dos cabras já sangravam de tanto andar naquele chão de pedra e espinho que rasgava a sola do pé como se fosse papel fino. Mas ninguém reclamava, ninguém choramingava, ninguém pedia descanso, porque quando se falava em vingança no cangaço, quando se tratava de honra de cabra morto, o sofrimento virava combustível, a dor virava força, o cansaço virava raiva. Chegaram à fazenda do coronel num fim de tarde avermelhado, daqueles que parece que o céu tá sangrando por cima da caatinga. A casa grande e imponente lá no alto da ladeira, branca que nem osso seco ao sol, desafiando o céu e a terra. Lampião parou o cavalo, olhou demarado, a mão apertando firme o cabo do mosquetão. Hoje a cobra vai fumar, hoje o couro vai comer, disse ele com aquele jeito dele de falar, meio devagar, meio arrastado, mas com a certeza que dava arrepio. Mas é bom lembrar, cabroeira, esse coronel não é feito os coronel de feira, não. Esses coronelzinhos de várzea que mija na calça quando vê fuzil brilhando, não, senhor. Esse aí bota medo até em ama penada, até em mula sem cabeça, até em lobisomem de lua cheia. A emboscada foi marcada para meia-noite, aquela hora morta em que até o vento dorme e só se ouve o pio da coruja anunciando desgraça. Mas o coronel já sabia, tinha olho até nas moitas, tinha espia até nos passarinhos, tinha ouvidos atentos como onça espreitando. Quando o bando de Lampião se aproximou sorrateiro, feito sombra rastejando no escuro, pisando macio para não fazer barulho, respirando baixo para não denunciar, a primeira rajada de bala cortou o ar como grito de alma penada, riscou a noite feito raio caindo em pau seco. É cilada, é traição, é massacre, gritou Curisco, o diabo lorro, tombando atrás de um mandacaru gordo, espinho furando o corpo dele, mas a dor sendo menor que o susto. Os jagunços do coronel estavam armados até os dentes, posicionados em pontos estratégicos, escondido atrás de muro, dentro de casa, em cima de telhado, nos cantos escuros do curral. E era fogo vindo de tudo quanto é canto, bala chovendo que nem chuva de pedra, zunido nos ouvidos, acertando carne, quebrando osso, matando na hora. O céu se acendeu com lampejos de pólvora e a terra tremeu sob os pés dos cangaceiros. Lampião que nunca recuava, que tinha fama de valente, que dizia que preferia morrer de pé a viver de joelho, dessa vez viu que o couro ia comer mais do que devia, que a brincadeira era séria, que ali não era corda para brincar. Vamos recuar, vamos cair fora, vamos salvar o couro, berrou ele pela primeira vez na vida, com medo nos olhos, com a voz tremendo, com o orgulho engolido na goela. Esse cabra armou direito, armou melhor do que eu esperava, armou feito quem sabe o que tá fazendo. A fuga foi desesperada, correria de quem tá vendo a morte chegando por trás. Os cangaceiros corriam pela mata como bicho acuado, tropeçando em raiz, se arranhando em espinho, pulando cerca, atravessando riacho seco, o coração batendo na boca, o medo apertando o peito. Maria Bonita, mulher de Lampião, aquela que era tão valente quanto qualquer cabra do bando, com o rifle numa mão e o punhal na outra, ajudava um cabra ferido a se levantar, carregando ele nos ombros magros dela, respirando pesado, mas não largando ninguém para trás. O barulho dos tiros ecoava nas serras como trovão em noite de tempestade, rebentava nos ouvidos, perseguia os fujões, não deixava esquecer. Quando finalmente acharam a trilha para escapar, um caminho estreito entre as pedras, Lampião parou suado, ensanguentado, ofegante, encostou num pau, cuspiu no chão. Esse Aristide é feito outro cão, é diferente dos outros, é cabra sabido, disse ele limpando o suor misturado com sangue que escorria da testa. Que é que a gente vai fazer agora, capitão? Que é que a gente vai inventar? Perguntou Luiz Pedro, um dos cabras mais antigos do bando. Agora a gente vai esperar, vai lamber as feridas, vai curar os machucados e vai contra-atacar na hora certa. Mas uma coisa é certa, uma coisa eu juro aqui diante de Deus e do diabo. Hoje, pela primeira vez na minha vida de cangaceiro, eu corri, eu fugi, eu virei as costas. E foi ali, naquele sertão que tudo escuta e nada esquece, naquela caatinga que guarda segredo feito cofre trancado, que se fez história, a história do dia que Lampião, o rei do cangasto, o cabra mais temido do Nordeste inteiro, sentiu o gosto amargo da derrota na boca, sentiu o calor da bala nas costas, sentiu o peso da humilhação no peito. Mas o que Lampião não sabia, o que ele não imaginava nem de longe, era que aquilo ainda era só o começo, só a primeira pancada, só o primeiro round dessa briga que ia durar mais tempo e ia custar mais sangue do que qualquer um podia imaginar. Nós vamos cortar as pernas do coronel antes de acertar a cabeça. Vamos enfraquecer ele primeiro, vamos tirar a força dele, explicou Lampião desenhando no chão com um graveto.
Vamos sabotar os vaqueiros dele, queimar os currais, roubar os mantimentos, secar os poços, matar o gado, deixar ele sem comida, sem soldados, sem chão, sem nada. E começou uma guerra de guerrilha, daquela que não tem frente de batalha, que não tem hora marcada, que é fogo cruzado o tempo todo. Em uma semana, o bando de Lampião destruiu 3 fazendas do Coroné. Botou fogo em tudo, matou 2 capatazes que tentaram reagir, cortou a água de uma vila inteira deixando o povo com sede e deixou todo mundo murmurando comido. O cão tá voltando, o diabo tá chegando. As cidades começaram a trancar as portas mais cedo, a acender menos lamparina para não chamar a atenção, a rezar mais e falar menos. O nome de Lampião voltou a ser sussurrado nas feiras, nas igrejas, nos alpendres, nas esquinas, com aquele misto de medo e respeito que só os grandes nomes provocam. O sertão, antes em silêncio pesado, agora só falava de uma coisa: a vingança que vinha vindo devagar, mas vinha certa, com cheiro de enxofre e gosto de sangue. Coronel Aristide, mesmo confiante, mesmo seguro de si, mesmo achando que tinha vencido, começou a sentir a pressão, a sentir o cerco, a sentir que as coisas estavam mudando. Os jagunços começaram a desertar, a fugir de fininho, a sumir na talada da noite com medo de morrer queimado ou emboscado, porque ninguém queria estar do lado errado quando Lampião voltasse para valer. Coroné, esse homem não dorme, não descansa, não esquece, é feito peste no vento que entra por todo canto, disse um dos poucos que restavam, o velho Galdino, o único que tinha coragem de falar a verdade pro patrão. Pois se ele é peste, vamos dar veneno, vamos envenenar essa peste, respondeu o coronel com os olhos apertados de ódio, a mandíbula pravada, decidida a não ceder um palmo de terreno. E aí foi a vez dele armar, de preparar a própria cilada, de virar o jogo. Na encruzilhada do Riacho de Ferro, lugar de passagem obrigatória, Lampião soube de um carregamento vindo da cidade de Uiraúna. Diziam que vinha fuzil novo, munição de primeira, cachaça boa, rapadura doce, mantimento de qualidade. Parecia fácil demais, parecia coisa boa demais para ser verdade. Parecia presente de Santo Antônio caído do céu. Capitão, está com cheiro de armadilha, isso está com cara de cilada, avisou Zé Baliano, sempre desconfiado, sempre cauteloso. É por isso mesmo que eu vou pessoalmente, é por isso que eu vou na frente, respondeu Lampião com aquela teimosia dele que às vezes salvava e às vezes matava. No outro dia, ao cair da tarde, quando o sol já estava se pondo vermelho atrás da serra, o bando inteiro caiu em cima da tal tropa de mantimentos. Cercou os carregadores, rendeu todo mundo, abriu os caixotes ansioso para ver as armas novas. Mas quando abriram os primeiros caixotes, "É fogo! É bomba!" gritou Luiz Pedro vendo a armadilha tarde demais. 2 caixotes estavam cheios de pólvora seca e armado com espoleta, com pavio curto, com explosivo ligado. Uma explosão sacudiu o sertão inteiro, fez a terra tremer, levantou poeira que cobriu o sol e o chão se abriu em crateras. 4 cangaceiros morreram na hora, viraram carne e osso espalhado, nem deu para reconhecer depois. Maria Bonita foi jogada para longe pela onda de calor e pressão, a perna machucada, o corpo todo dolorido. Lampião sujo de sangue, de terra, de pólvora, com o rosto queimado, se arrastou até ela desesperado. "Maria! Maria!" gritou ele com a voz tremendo de medo de perder ela. Ela abriu os olhos com dificuldade, tossindo poeira e fumaça. "Não morri ainda não, homem. Ainda tô aqui. Mas esse coronel tá jogando sujo, tá jogando baixo, tá usando artimanha de covarde." Foi aí que Lampião entendeu. Foi aí que caiu a ficha na cabeça dele. Era tudo guerra psicológica, era tudo jogo de mente, era tudo para quebrar o espírito antes de quebrar o corpo. O coronel não queria só matar, queria destruir, queria humilhar, queria quebrar por dentro. Naquela noite, Lampião não dormiu. Ficou acordado olhando o fogo da fogueira morrer devagar, o punhal na mão, o lenço sujo de sangue no colo, pensando na família que deixara lá atrás antes de virar cangaceiro, nos cabras que perderam na vida de crime, no sangue que já tinha derramado, no sangue que ainda ia derramar.
Mas foi ali, naquela noite escura e silenciosa, que nasceu o plano final, o plano definitivo, a última cartada. Já chega de brincadeira, já chega de armadilha, já chega de jogo. Agora é tudo ou nada, agora é vida ou morte, agora é o fim dessa história, murmurou para si mesmo. E todos os cabras que estavam perto sentiram que alguma coisa tinha mudado, que o capitão tinha tomado uma decisão final. O plano era simples, era ousado, era perigoso, mas era a única chance. Mandou espalhar a notícia com um coiteiro de confiança, com gente que trabalhava para os dois lados, que ia atacar a cidade de Pombal. Cidade grande, cidade importante, cidade que o coronel não podia deixar cair. Fez até questão de deixar rastros falsos por todo canto, pegadas indo naquela direção, nome sussurrado em botecos, cartas roubadas de coiteiro plantado em lugares estratégicos. Tudo planejado, tudo calculado. O coronel, como era de se esperar, como o Lampião já sabia que ia acontecer, caiu direitinho na isca. Caiu feito peixe bobo em anzol com minhoca gorda. Mandou metade dos jagunços para lá, dispersou a tropa, enfraqueceu a defesa da fazenda, fez exatamente o que Lampião queria que ele fizesse. Lampião deu risada. Aquela risada dele meio forçada, meio nervosa, mas no fundo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquele calafrio de quem sente que a coisa é mais séria do que parece. Se ele tem pressa e reza, eu tenho pólvora e bala, e no sertão quem manda é o rifle e não o rosário, respondeu. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Chegaram à fazenda de madrugada, naquela hora morta em que nem cachorro late, como fantasmas vindo do mato, silenciosos, feito sombra, pisando macio, feito gato. O casarão estava mais silencioso do que boca de defunto, parecia fácil demais, parecia presente de inimigo, parecia armadilha escancarada. Lampião parou no alto da ladeira, olhou desconfiado. Curisco, pela esquerda. Zé, cobre o curral. Maria, comigo. E foram descendo passo a passo, metro a metro, como onça cercando presa, tensos como corda de viola afinada demais. Mas assim que pisaram no terreiro, o chão da frente da casa, uma explosão arrebentou o alpendre, pedaço de madeira voando, telha caindo, poeira subindo feito nuvem. É emboscada! É cilada de novo! Gritou Luiz Pedro. 2 cabras tombaram na hora, caíram duros, sem nem ter tempo de gritar, sangue jorrando, vida escapando rápido. De dentro da casa, vozes gritando, tiros pipocando, latido de cachorro bravo, era inferno armado de novo. Os jagunços estavam ali, sim, escondidos nos porão, esperando quietos, armados até os dentes, e caíram em cima do bando que nem chuva de bala. O coronel já sabia de novo, já estava esperando de novo, gritou Curisco, tentando se proteger atrás de um pilão de pedra, as balas comendo a pedra, lascas voando. Lampião puxou Maria pelo braço, correndo para o mato, a poeira subindo, os gritos se misturando com o gemido de ferido, o cheiro de pólvora e sangue no ar pesado. No meio da confusão danada, Cabeleira foi atingido no ombro, bala entrou limpa e saiu suja do outro lado, e ele caiu pesado. Me deixem, capitão, me deixem aqui mesmo. Eu vi o Diago hoje aqui, eu vi a morte de perto. Gritou enquanto ainda atirava para o escuro, gastando as últimas balas, cobrindo a fuga dos companheiros. Lampião, de novo, pela segunda vez na vida de cangaceiro, teve que tomar a decisão amarga, a decisão que dói na alma, a decisão que nenhum capitão quer tomar. Recuar, fugir, salvar quem dá para salvar e deixar para trás quem não tem mais jeito. E pela segunda vez, o rei do cangaço correu, virou as costas, se mandou pela caatinga com o rabo entre as pernas. No esconderijo improvisado, num grotão ainda mais longe, ainda mais perdido, Lampião caiu de joelhos na terra seca, a respiração falhando, o peito apertado, as mãos tremendo. Nunca, nunca na minha vida eu perdi 2 vezes para o mesmo homem. Nunca eu senti isso, essa impotência, esse veneno. Esse coronel é diferente, Virgulino, é cabra de outra laia, mas tu também tu não vai desistir, disse Maria Bonita limpando o sangue do rosto dele com a barra da saia, passando a mão no cabelo dele com carinho misturado com preocupação. Lampião olhou para o céu, a luz escondida atrás das nuvens, como se tivesse vergonha de iluminar aquilo, e murmurou como quem jura para si mesmo,
como quem faz promessa pesada. A terceira vai ser a derradeira. A terceira vai ser o acerto de contas final. Ou ele morre, ou eu deixo meu corpo nesse chão maldito, mas um de nós dois não sai vivo dessa história. E foi nessa hora, nesse momento de juramento, que o sertão inteiro se calou. O vento parou de soprar, os pássaros pararam de cantar, como se a própria natureza tivesse sentido o peso daquelas palavras, como se até Deus tivesse prestado atenção no que foi dito. 2 derrotas, 2 humilhações, 2 fugas, para um cabra como Lampião, para um homem que tinha construído fama de imbatível, que tinha nome temido em 3 estados, que fazia governador tremer só de ouvir falar. Aquilo era mais do que vergonha, era mais do que derrota. Era uma ferida aberta, latejando dentro do peito, como tiro de mosquetão mal curado que infecciona e vai matando devagar. Num acampamento escondido nos confins da Caatinga, num lugar que nem urubu achava, o rei do cangaço só pensava em uma coisa, só tinha um pensamento martelando na cabeça dia e noite: vingança, vingança, vingança. Esse coroné é cobra criada, é serpente venenosa, mas eu sou a bota que pisa, eu sou o tacape que esmaga, disse ele, o olhar faiscando no escuro da noite, aquele brilho de ódio puro que dá medo de ver. Os cabras, mesmo feridos, mesmo cansados, mesmo desanimados, sentiram o fogo no sangue se acender de novo. Aquela chama que nunca apaga completamente, que fica sempre ali dormindo, esperando para acordar. Era aquele tipo de raiva que dava força para homem atravessar o inferno com um copo d'água na mão, que fazia esquecer a dor, que tirava o medo, que botava coragem onde só tinha desespero. Mas Lampião não era besta de feira, não era cabra sem juízo, não era homem de se jogar de cabeça sem pensar. Sabia que força bruta não vencia Aristides, que não adiantava chegar atirando e gritando. Precisava de estratégia, de artimanha, de inteligência, aquela mesma inteligência que ele herdou dos tempos de comerciante antes de virar cangaceiro, quando ainda era Virgulino Ferreira, rapaz honesto que vendia coisa nas feiras. Reunia o bando em volta da fogueira, o rosto iluminado pelas labaredas tremulantes, como se fosse um general infernal planejando a guerra do fim do mundo. Só que Lampião já estava escondido numa fazenda abandonada a 1 légua da casa do coronel, numa tapera véia, com telhado caído e parede rachada, esperando a noite cair pesada, esperando a hora certa, esperando o momento exato de dar o bote final. Capitão, e se não der certo dessa vez? E se for outra armadilha? E se a gente morrer tudo aqui? Perguntou Corisco com aquela voz dele meio nervosa, meio assustada, porque até o diabo loiro tinha medo de morrer. Lampião apertou o punhal na mão, olhou nos olhos dele, olhou nos olhos de cada cabra presente. Aí a gente vai pro inferno, mas vai levando ele junto, vai agarrado nele, e lá embaixo a gente continua a briga na freio do capeta. Quando o sol se pôs, quando a noite caiu como um manto negro sobre a Caatinga, o sertão ficou mais quieto do que nunca. Aquele silêncio pesado que vem antes das grandes graças, antes dos grandes acontecimentos. A noite era escura, a lua se escondia atrás da nuvem grossa como se não quisesse ver o que ia acontecer, e o vento quente soprava como respiração de bicho do mato, trazendo cheiro de terra seca e presságio de morte. Lampião, com os olhos brilhando como brasa no escuro, apontou para o casarão branco do coronel lá no alto. Agora vamos encerrar esse capítulo de uma vez por todas. Agora vamos acabar com essa história. Ou ele morre ou eu morro, mas essa noite não passa sem um de nós dois ficar estirado no chão. Mas o que Lampião não sabia, o que ele não imaginava, era que o coronel também tinha deixado uma última surpresa esperando por ele, uma última armadilha, uma última cartada para jogar. Era madrugada fechada, daquelas que não se vê um palmo na frente do nariz, o céu coberto de nuvens espessas escondia a lua, e a escuridão era tão densa, tão pesada, tão completa, que dava para ouvir o próprio medo respirando no cangote, dava para sentir a morte andando perto, dava para saber que alguma coisa terrível ia acontecer. O bando de Lampião cercava a fazenda do coronel Aristide pela 3ª vez, mas dessa vez, diferente das outras 2 vezes, não havia grito de guerra, nem barulho de galope, nem tiro de aviso, só silêncio, só concentração, só determinação mortal.
Lampião, agachado atrás de um pé de jurema retorcido, observava a casa com olhos de gavião caçador, calculando cada movimento, estudando cada sombra, procurando sinais de armadilha. Curisco, tu vai pela lateral esquerda, cerca por aquele lado. Zé Baiano cobre o curral e não deixa ninguém escapar por lá. Maria fica comigo que tu atira melhor que muito homem. E dessa vez ninguém recua. Dessa vez ninguém corre. Dessa vez a gente morre aqui ou mata ele. Sussurrou Lampião dando as ordens finais, sabendo que podia ser a última vez que falava com aqueles cabras. Lá dentro do casarão, o coronel não dormia, nunca dormia direito, desde que tinha começado aquela guerra com Lampião. Estava sentado no escritório de colete puído, suspensório velho, a pistola no colo e o rifle encostado na parede. Esperando, sempre esperando. Sabia que Lampião viria, sabia que o fim estava batendo na porta, sabia que uma hora ou outra aquele acerto de contas tinha que acontecer, mas também sabia que não ia cair sozinho, que ia levar a companhia para o outro lado. Se o cão vem me buscar, que venha, mas vai ter que sangrar para isso, vai ter que pagar o preço, murmurou no escuro, acendendo um cigarro com a mão firme de quem não treme diante da morte. No porão escuro e úmido da casa, última armadilha preparada, última carta na manga, barris de pólvora conectados a um pavio longo que ele podia acender com um único fósforo, explosivo suficiente para mandar a casa inteira pros ares, para fazer tudo virar pó e cinza. Se fosse morrer, se fosse o fim dele, levaria todos junto, transformaria aquele casarão no inferno, numa tumba coletiva onde todo mundo ia se encontrar com o capeta ao mesmo tempo. Lampião invadiu a varanda com a fúria de um touro bravo, com a raiva acumulada de 2 derrotas, com o ódio de quem foi humilhado. Um jagunço que ainda restava tentou reagir, levantou o rifle, mas caiu com um tiro seco no meio da testa antes de conseguir disparar. O sangue espirrando na parede branca, o corpo tombando pesado. A porta foi arrombada com um chute violento que arrancou a fechadura. A armadura velha rachou, os gonzos gemem. Coronel, desce daí, para de se esconder feito rato, desce e encara o inferno que você mesmo acendeu, berrou Lampião com a voz rouca de quem já matou muito e tá pronto para matar mais. Aristides apareceu no topo da escada de madeira que rangia, calmo como quem vai pra missa de domingo, descendo devagar, um degrau de cada vez, a pistola na mão, o olhar firme. Veio terminar o que começou, Lampião. Veio buscar o que te espera aqui, disse o coronel com voz pausada. Vim cobrar o que tu me deve, vim cobrar em nome de cada cabra que tu derrubou, de cada coiteiro que tu enforcou, de cada humilhação que tu me fez passar, respondeu Lampião subindo os primeiros degraus, os dois se aproximando, os dois se medindo, 2 animais ferozes prontos para se despedaçar. Pois então venha, mas saiba que essa casa só tem uma saída e ela tá trancada com pólvora. A gente vai sair daqui junto, ou ninguém sai, disse o coronel, e naquele momento Lampião entendeu que o velho estava disposto a morrer, mas não sozinho, que tinha preparado um fim explosivo para todos. Os dois se encararam no meio da escada, tão perto que dava para sentir a respiração um do outro, tão perto que dava para ver o ódio nos olhos um do outro, e por um instante eterno que parecia durar uma vida inteira, o sertão inteiro parou de respirar, o vento parou de soprar, até Deus parou para prestar atenção no que ia acontecer. O tiroteio começou como tempestade de verão, de repente, violento, ensurdecedor. As paredes da casa se desfaziam em lascas de madeira, o reboco caía em pedaços, a poeira subia em nuvens densas. Curisco entrou pela lateral, mas foi atingido na perna e tombou no corredor estreito, sangrando, gemendo, mas ainda atirando, ainda lutando. Zé Baiano derrubou 3 jagunços que ainda resistiam antes de cair com um tiro no peito, a bala atravessando o pulmão, o sangue enchendo a boca dele, mas ainda assim ele continuou atirando até a última bala, até o último suspiro. Maria Bonita invadiu o quarto dos fundos e encontrou Aristides prestes a acender o pavio da pólvora, o fósforo já riscado na caixa, a chama acesa, a mão se aproximando do cordão que ia explodir tudo. Não, não faz isso, gritou ela, jogando a faca com toda a força que tinha, a lâmina girando no ar, brilhando na luz fraca. A faca acertou a mão do coronel bem no pulso, cortando fundo, fazendo o fósforo cair no chão e apagar, o sangue jorrando da ferida aberta. Lampião chegou logo depois, suando, mancando de uma perna que tinha levado bala de raspão, os olhos ardendo em fúria acumulada de 3 confrontos, de 2 derrotas, de muita humilhação.
Agora é tu e eu, Aristides. Agora é homem com homem, sem jagunço, sem armadilha, sem explosivo. Só tu e eu e Deus para ver quem é mais valente, disse Lampião, jogando o rifle no chão, tirando só o punhal da bainha, querendo matar de perto, querendo ver o sangue jorrar, querendo sentir a vida escapar. O coronel, mesmo ferido na mão, mesmo sangrando, sorriu daquele jeito dele, daquele sorriso de homem que nunca teve medo de nada, que enfrentou a vida inteira de peito aberto. Então venha, Virgulino, vamos ver se você é tudo isso que o povo diz. Vamos ver se a fama que tu tem é verdadeira ou é só conversa de bêbado em boteco. A briga foi corpo a corpo, foi luta de bicho, foi selvageria pura. Faca contra faca, punho contra punho, joelho na barriga, cabeçada no nariz, mordida no ombro, soco na cara. Os dois rolaram pelo chão, derrubaram móvel, quebraram cadeira, sangravam, gemiam, rugiam como animais ferozes disputando território. O coronel era forte como touro velho, tinha aquela força bruta de homem acostumado a trabalho pesado, a domar cavalo bravo, a brigar em feira. Lampião era rápido como cobra, tinha aquela agilidade de quem passou a vida fugindo de volante, pulando cerca, correndo pela caatinga. A luta durou minutos que pareceram horas, os dois exaustos, os dois feridos, os dois sangrando de vários lugares, mas nenhum dos dois querendo ceder, nenhum dos dois pensando em desistir. Foi quando o Lampião viu a abertura, aquele segundo de distração, aquele instante em que o coronel hesitou e, com um movimento rápido, treinado em centenas de brigas, enfiou o punhal no peito do velho, entre as costelas, direto no coração. O coronel Aristides Bastos, o homem que botou medo em Lampião, o único que fez o rei do cangaço correr 2 vezes, caiu de joelhos devagar, a mão indo para o peito onde o sangue jorrava, os olhos arregalhados, não de medo, mas de surpresa. Tu é valente de verdade, Lampião. Tu é tudo que dizem mais um pouco, murmurou ele, cuspindo sangue, a voz falhando, a vida escapando rápido. Foi um prazer morrer lutando. Foi uma honra brigar com o melhor, disse o coronel antes de cair de lado e ficar parado, os olhos abertos, encarando nada, morto, mas com expressão de paz do rosto. Lampião ficou ali, parado, de pé, sujo de sangue dele e do coronel, respirando pesado, o corpo todo doendo, olhando para baixo para o corpo do homem que tinha lhe dado tanto trabalho, tanto sofrimento, tanta humilhação. E tu foste o único que me fez correr, foste o único que me botou medo de verdade. Mas sabe por que eu corri? Porque eu sabia que tinha que voltar, porque só corre quem tem motivo para voltar, respondeu Lampião para o corpo morto, como se o coronel ainda pudesse ouvir. Do lado de fora, o sol começava a nascer, avermelhado como sangue novo, tingindo a caatinga de vermelho e iluminando o massacre, revelando os corpos espalhados pelo terreiro. Lampião saiu da casa cambaleando, Maria Bonita ao lado dele segurando ele pelo braço, os dois feridos, os dois cansados, os dois vivos por pouco. Atrás deles, o casarão agora em ruínas, paredes crivadas de bala, portas arrancadas, janelas quebradas, parecia chorar os mortos que carregava, parecia pedir perdão pelos horrores que testemunhou. Dos 30 cabras que Lampião trouxe para o confronto final, só restavam 7. 7 sobreviventes cambaleantes, feridos, traumatizados. 23 tinham ficado pelo caminho, 23 corpos para enterrar, 23 famílias para chorar. Capitão, valeu a pena tudo isso. Valeu a pena perder tanta gente? Perguntou Maria com os olhos marejados, a voz embargada, olhando para os corpos dos companheiros caídos. Valeu porque agora o sertão sabe. Agora todo mundo viu que até o mais forte uma hora cai, que ninguém é invencível, que todo coronel sangra igual a qualquer cabra, respondeu Lampião, olhando para o horizonte onde o sol cortava a caatinga com sua luz cruel. Mas eu ainda tô de pé, eu ainda tô vivo, ainda tô aqui. Continuou ele, mais para si mesmo do que para ela, como se precisasse se convencer de que tinha valido a pena, de que não tinha sido tudo em vão. E assim, terminou a guerra entre Lampião e o coronel Aristides Bastos. A guerra que durou 3 confrontos, que custou dezenas de vidas, que manchou a terra de sangue, cobriu o céu de fumaça de pólvora. O coronel que fez o rei do cangaço correr 2 vezes, que botou medo no homem mais temido do Nordeste, mas que também caiu no fim. Caiu com honra, caiu lutando, caiu diante da lâmina mais temida do sertão inteiro.
E dizem os mais velhos, aqueles que ainda se lembram, aqueles que ouviram dos pais, que ouviram dos avós, que foi nesse dia, nesse confronto final, nesse silêncio que veio depois do tiroteio, que o sertão aprendeu uma lição que nunca mais esqueceu. Que não existe invencível, que todo valente um dia encontra outro mais valente, que no fim das contas a morte não respeita fama, nem coragem, nem nome grande. E Lampião, o rei do cangaço, saiu dali mais valente, mas também mais humilde, porque tinha aprendido que correr não é covardia quando é para poder voltar, que recuar não é vergonha quando é estratégia, que perder uma batalha não é perder a guerra. Ele seguiu pela caatinga com os poucos cabras que sobraram, deixando para trás o casarão em ruínas, os copos espalhados, a memória de 3 noites de fogo que ninguém nunca ia esquecer. E quando chegou num lugar seguro, quando parou para descansar debaixo de um juazeiro, quando tirou o chapéu de couro e limpou o suor misturado com o sangue da testa, ele olhou para os cabras sobreviventes e disse com aquela voz dele, cansada, mas firme: "Hoje vocês viram que até eu posso correr, que até eu posso perder, mas também viram que eu sempre volto, que eu nunca desisto, que eu cobro toda a dívida até o fim." E os cabras entenderam naquele momento que tinham seguido não só um homem valente, mas um homem inteligente, um homem que sabia que a vida de cangaceiro não era só sobre nunca correr, mas sobre saber quando correr para poder voltar mais forte. Essa história do coronel que fez Lampião correr 2 vezes, mas que caiu na terceira, é uma das histórias que o sertão conta com mais orgulho, com mais respeito, com mais admiração, porque mostra que até os grandes podem tropeçar, até os fortes podem vacilar, mas o que importa no fim não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você levanta e volta para a luta. E Lampião levantou, voltou e venceu, mas carregou para sempre a marca daquelas 2 derrotas, daquelas 2 fugas, daquela humilhação que o fez crescer, que o fez aprender, que o fez virar o homem que a história registrou. Porque foi ali, naquele confronto com o coronel Aristides Bastos, que Virgulino Ferreira da Silva entendeu que ser o rei do cangaço não era sobre nunca perder, mas sobre sempre voltar, sempre cobrar, sempre lutar até o último suspiro. E foi isso que ele fez até o dia em que caiu em Angico, em 1938, quando finalmente a morte veio buscar o rei. Mas aí é outra história, outro caos, outra canção para ser cantada em outra noite. Por enquanto fica essa, a história do coronel valente e do cangaço mais valente ainda, a história de honra, de coragem, de sangue, a história que o sertão nunca vai esquecer porque está gravada na alma da caatinga, está escrita com sangue na terra seca, está cantada no vento que nunca para de soprar trazendo memórias antigas. E até hoje, quando passa alguém pelas ruínas daquela fazenda, pelo que sobrou daquele casarão que foi palco de tanta violência, de tanto sangue, de tanto ódio, dizem que dá para ouvir no vento o eco dos tiros, o grito dos feridos, o último suspiro do coronel que desafiou o rei e quase venceu. Dizem também que nas noites de lua cheia, quando o vento sopra forte, dá para ver a sombra de Lampião e seus cabras rondando o lugar, como se ainda tivessem lutando aquela guerra que nunca termina de verdade, que continua para sempre na memória, no mito, na lenda. Porque no sertão, velho, as histórias não morrem nunca. Elas só mudam de forma, só ganham novos contornos, até crescerem com o tempo, até virarem maiores que a própria verdade. E essa do coronel Aristides Bastos, que fez o grande Lampião correr 2 vezes, mas que caiu na terceira, é uma das histórias que o sertão conta com mais orgulho, com mais respeito, com mais admiração, porque mostra que até os grandes podem tropeçar, até os fortes podem vacilar. Mas o que importa no fim não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você levanta e volta para a luta. E Lampião levantou, voltou e venceu, mas carregou para sempre a marca daquelas 2 derrotas, daquelas 2 fugas, daquela humilhação que o fez crescer, que o fez aprender, que o fez virar o homem que a história registrou. Porque foi ali, naquele confronto com o coronel Aristides Bastos, que Virgulino Ferreira da Silva entendeu que ser o rei do cangaço não era sobre nunca perder, mas sobre sempre voltar, sempre cobrar, sempre lutar até o último suspiro. E foi isso que ele fez até o dia em que caiu em Angico, em 1938, quando finalmente a morte veio buscar o rei. Mas aí é outra história, outro caos, outra canção para ser cantada em outra noite.
Por enquanto fica essa, a história do coronel valente, do cangaceiro mais valente ainda, a história de honra, de coragem, de sangue, a história que o sertão nunca vai esquecer porque tá gravada na alma da caatinga, tá escrita com sangue na terra seca, tá cantada no vento que nunca para de soprar. E quando você ouvir alguém dizer que Lampião nunca correu, que nunca perdeu, que nunca teve medo, pode corrigir, pode contar essa história, pode dizer que sim, ele correu, ele perdeu, ele teve medo, mas voltou, venceu e conquistou. E é isso que faz dele não um mito impossível, mas um homem de verdade que virou lenda por merecer.